Yeah. Antes de começarmos a nossa aula, vamos orar? Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou pedir alguém para orar. Na aula passada eu orei e hoje eu vou pedir alguém para orar para a gente. Eu vou pedir a Nil. Só que você tem que orar no microfone, que como está sendo. Eu tenho que fazer o quê? Senhor, meu Deus, nós glorificamos o Teu nome, bendizemos a Ti por mais essa manhã que o Senhor nos despertou. Estamos bem, estamos com saúde. Obrigado pela Tua cura, obrigado pela manifestação do Teu poder em nosso meio. Abençoa, Pai, essa aula. Pai, que abra nossa mente para que possamos absorver aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações, para o propósito com o qual nós fomos criados. Que possamos fazer, ó Pai, aqui a Tua vontade. Abençoa a Tua filha, dela toda a condição, Pai, de ministrar essa aula com toda a sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma recapitulada aqui no que nós aprendemos na aula passada, na aula 1 e na aula 2, né? Nós fizemos aqui um mapa mental da liderança e nós entendemos que líder é aquele que influencia, né? Liderar é influenciar pessoas. E aí nós aprendemos que existem dois tipos de líder, né? Quais são eles? Vamos ver se vocês lembram aí o que eu falei. Existe um líder formal e existe um líder informal. O formal é aquele que galga, né, níveis dentro de um organograma, dentro de uma empresa, né? Ali tem níveis para você ir subindo e ele vai alcançando esses níveis. Então, foi dado a ele uma autoridade formal dentro de um organograma. Mas existe aquele líder que, às vezes, ele não recebe esse título, mas ele lidera. Informalmente, ele influencia pessoas, né? Porque as pessoas reconhecem isso nele, na vida dele. Então, essa autoridade é dada a ele, nós chamamos isso de poder, um poder de influência que ele tem. Então, dois tipos de líderes. Um líder que foi dado a autoridade formal, um título sobre ele, e um líder que informalmente ele lidera pessoas, porque as pessoas veem nele essa capacidade de liderar e recebem essa liderança sobre a vida delas, tá? E aí nós falamos também que o líder ele precisa desenvolver algumas habilidades. Ali nós falamos, né, sobre gerenciar as suas próprias emoções, algumas coisas dentro disso, valores nós vamos falar hoje, né, alguns valores que os líderes precisam desenvolver. Eu acrescentei a questão do gerenciamento de tempo. O líder ele precisa saber gerenciar o seu tempo, porque senão ele não dá conta de nada, né? E hoje nós vamos estar vendo também o Golden Circle, né? Que é o círculo de ouro, que é muito usado dentro das empresas. Nós vamos saber, né, a questão do propósito. O líder ele precisa ter um propósito. E assim a gente entra dentro dessa pipeline da liderança, que é o líder de si, líder de outros, líder de líderes, líderes de negócio, né? Aquele líder que está ali para gerenciar toda uma organização. Então, são níveis também que nós vamos galgando, nós vamos alcançando dentro dessa liderança. Tá? Então, abra a sua apostila aí, na página... Página 11. Muito bem. Vamos lá. Aula 3. Liderar não é a mesma coisa que administrar. Alguém tem alguma coisa para dizer? O que você entende aí sobre administrar e sobre liderar? Que às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, né? Mas são coisas completamente diferentes. Alguém tem alguma ideia aí? Eu sei que você leu sua apostila, né? Sei que você estudou, porque você é líder, né? Líder estuda tudo. Mas vamos lá, então. Liderança e administração, elas são coisas diferentes. Por quê? Porque administrar
está mais relacionado a uma questão de planejamento. Você vai se planejar para como que eu vou realizar essa questão. O que eu vou fazer para realizar isso daqui, né? O que eu vou usar? Então, você se planeja para realizar alguma coisa. Isso é administrar. Agora, liderar, não. Liderar é você ter uma visão, um propósito, né? Uma direção para orientar pessoas a realizar aquilo ali. Então, liderar, né? Você idealiza algo, você sabe que você vai precisar de pessoas específicas para isso. Então, você vai influenciar essas pessoas para elas realizarem essa visão, esse sonho, né, que nós temos. E aí, essas pessoas que você idealizou, essas pessoas que você viu que têm essa capacidade, elas vão administrar, elas vão planejar isso daí. Então, são coisas completamente diferentes, de liderar e administrar. Claro isso daí para vocês? Alguma observação dentro disso daí? Está bem explicadinho aí na apostila de vocês. Então, quando você administra alguma coisa, gera uma pergunta. E a pergunta é: qual é a melhor maneira e a mais econômica de se fazer isso e no menor prazo possível? Então, você está vendo aí que administrar é planejar, é se planejar para algo. E liderar, ela vai responder duas perguntas. Você vai responder duas perguntas. A primeira é: a ação ou solução adotada atingiu plenamente os resultados desejados? E a segunda é: os resultados desejados foram atingidos em tempo oportuno? Então, a liderança, ela observa tanto o início quanto o final daquilo ali. Se quem administrou fez da forma certa e se atingiu o objetivo certo. Então, isso é liderar, não é administrar. Tá bom, gente? Que fique bem claro. São duas coisas assim, é uma linha bem tênue, né? Bem fina mesmo aí para você tentar separar um do outro. Porque parece que os dois caminham junto, né? Com certeza vai caminhar junto. Mas é algo assim, que se você olhar, às vezes você não consegue. Ah, não, mas eu estou administrando ou eu estou liderando? Aí algumas perguntas vão te dizer o que você está fazendo naquele momento certo. Tá? E aí, partindo para a segunda parte, aí, ó, identifique o alicerce da sua vida. Construir a nossa vida sobre os ensinamentos de Jesus é edificá-la sobre a rocha, construí-la sobre valores, paradigmas humanos e edificá-la sobre a areia. E aqui nós vamos falar sobre isso, sobre os alicerces, né, que nos movem, né, que são os valores, são os paradigmas e são os princípios, ai, fugiu da minha mente, os princípios divinos que nós temos dentro de nós. E aí, alguém me deu uma ideia aí do que seria valores para você. Nós falamos tanto sobre isso, né, com as pessoas, às vezes saber assim, é uma pessoa que tem valores, aquela ali é uma pessoa que tem princípios. O que você entende sobre isso? Brian é um menino que tem valores, é de família, foi criado assim, assim, assim. Porque quando a pessoa fala assim, a gente logo fala, é uma pessoa boa. É uma pessoa de caráter, né? A gente logo fala assim, né? E bom dia, querido. Então, já que ninguém falou, né, nós vamos falar. Os valores. Os valores, o que são valores? Valores são crenças. São crenças, conceitos, normas que, muitas vezes, elas geralmente não estão ali escrita em alguma coisa para você olhar assim, isso daqui é uma norma, isso aqui não. Mas é algo que já está dentro de você, que você já segue, algumas normas estabelecidas dentro da gente, né? E são padrões
padrões aceitos e mantidos por indivíduos, grupos, classes sociais ou por uma sociedade em determinada época e circunstâncias. Então, os valores, eles orientam o comportamento das pessoas. São eles que dizem o que aquela pessoa é, como nós acabamos de dizer aqui, né? Ah, fulana é uma pessoa de caráter. Então, está definindo ali sobre a vida dela, né, um valor, está atribuindo sobre a vida dela, que ela é uma pessoa que tem valores, né, ela é uma pessoa de princípios, é uma pessoa legal, né? Ali vai determinar assim, ó, a mãe da gente fala bem assim, com quem que você vai em determinado lugar? Eu vou com fulano. Não, você não vai com fulano, não. Por quê? Porque aquele menino ali é um menino que não tem princípios, é um menino que não tem valores. Então, já determina, né, o que uma pessoa é e o que uma pessoa não é. E aí, então, os valores, eles orientam, né, os nossos comportamentos e as nossas relações sociais. E aí tem uns exemplos aí de valores culturais, né? O que o mundo hoje fala, né, sobre valores culturais? A pessoa vale o quanto ela possui. Isso é uma verdade? Esses são alguns valores que o mundo prega, né, gente? A pessoa vale o quanto ela possui, a mulher tem que ser sensual, a relação sexual é parte integrante do namoro entre jovens apaixonados, o alvo é levar vantagem em tudo, ser bem-sucedido é ter uma agenda lotada de compromissos. São valores invertidos, né, daquilo que nós acreditamos, porque para nós cristãos, né, nós entendemos que valores, a pessoa ela não vale o quanto ela possui, mas sim a pessoa ela é, né, ela não é comparada a algo, mas sim nós aprendemos na aula passada. Eu tenho que saber quem eu sou em Deus antes de fazer qualquer coisa, porque se eu achar que eu só tenho valor por aquilo que eu faço, eu estou me diminuindo. Lembra que eu falei para vocês que Jesus ouviu de Deus, né, que ele era o Filho amado antes dele realizar todos os milagres que ele realizou na terra. Quando Jesus ele foi ali batizado por João Batista, quando ele terminou o batismo ali, né, veio uma voz do céu que disse: esse é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. E Jesus ainda não tinha realizado nada. Jesus não tinha realizado nenhum milagre sequer. E aí Deus estava afirmando: você não precisa fazer para você ser. Eu amo você do jeito que você é. E nós estamos aceitando os valores do mundo sobre as nossas vidas. Achamos muitas vezes que aquilo que nós fazemos vai dizer quem somos. E não é isso. Nós não somos o que fazemos. Se você está agindo assim, é melhor você parar e começar a observar, buscar em Deus quem você é, porque no final das contas você vai acabar se cansando, você vai acabar se frustrando, porque há um interesse também nisso daí, mostrar para as pessoas que eu sou alguém por aquilo que eu faço. Então, aí entra dentro daquela questão de que eu preciso sondar os porões secretos do meu coração, porque existe uma falta, uma necessidade aí que precisa ser suprida. Então, nós precisamos nos descobrir em Deus para adquirir esses valores, que vão contra esse sistema aqui que diz, né, que nós valemos aquilo que nós possuímos. A mulher ela tem que ser sensual, está escancarado aí, né, na internet, que o padrão do mundo, né, do corpo da mulher, que é um corpo, muitas vezes, inalcançável, porque até mesmo as que estão lá bonitona, elas precisam de Photoshop, então é um padrão que ninguém nunca vai alcançar, né? Mas o sistema está aí lançando isso para que as mulheres fiquem cada vez mais loucas, né? Por cirurgias, é um comércio, né? Que fica girando. A relação sexual é parte integrante do namoro entre jovens apaixonados. Vai contra um princípio nosso, né, que é o quê? De se guardar para a pessoa amada, se guardar para o casamento.
Existe uma vez eu vi um adesivo num carro e estava escrito bem assim, existe o sexo seguro, e Deus chamou de casamento. Eu achei muito, muito interessante, porque hoje a mídia ela prega que sexo seguro é o quê? Sexo com camisinha, não é? E não. E lá estava assim, existe o sexo seguro, e Deus chamou de casamento. Isso mesmo, é para uma aliança, né? É para um momento, mas o mundo prega que não é isso. O mundo prega que, não, vai que você não vai dar certo com essa pessoa. Então, você precisa experimentar para depois você saber se vai valer a pena ou não. E nisso daí a sociedade tem só se afundado, né? As pessoas têm só se machucado, cada vez mais, entrado em relações que não são para entrar e se frustrando lá na frente. O alvo é levar vantagem em tudo, né? E também vai contra aquilo que nós pensamos, né? Porque acho que dentro da vida cristã nós perdemos mais do que ganhamos. E isso está relacionado às renúncias que nós fazemos, né? A vida cristã ela é assim, principalmente quando se fala de perdão, né? Uma perda grande, imensa, onde trabalha o nosso senso de justiça, né? Tudo isso. Ser bem-sucedido é ter uma agenda lotada de compromissos. Ai, meu Deus, se fosse assim, eu estaria milionária. Eu estaria milionária, né? Meu marido, mas não é, né, gente? E, às vezes, isso só nos consome. Muitas vezes temos uma agenda lotada, mas não temos tempo para as coisas essenciais das nossas vidas. Não temos tempo para a família, não temos tempo, muitas vezes, com Deus, que é o principal na nossa vida, né? Temos uma agenda lotada, mas as coisas importantes não estão nela. Então, isso não é uma verdade. Mas são valores que o mundo tem pregado, entendeu? Então, esses valores aqui constroem uma pessoa. E aí, essa pessoa, dentro desses valores aqui, nós saberemos se são pessoas de caráter ou se não são pessoas de caráter. Mas elas formam uma pessoa, tá bom? Paradigmas. Já ouviu falar sobre isso, né? Quebra de paradigmas. Então, o que você entende? Se fala sobre quebra de paradigmas, então paradigma ele é o quê? Um de cada vez, hein? Tá muita confusão. Sim, acaba virando uma verdade, né, para a gente, né? O paradigma ele se torna algo que muitas vezes é uma verdade para mim, mas para outro não é. Para outras pessoas não é uma verdade, mas eu fui criado dentro daquilo ali, que é algo que se consolida dentro da minha mente e que cria literalmente uma fortaleza. O que nós entendemos? O que é fortaleza, né? Em Cura e Libertação fala muito sobre isso, né? Fortalezas, né? Fortaleza é o quê, gente? Quando você vê esses filmes aí de princesa, castelos construídos, isso são fortalezas, que eram lugares que dificilmente pessoas que não eram convidadas conseguiriam acessar pela dificuldade para entrar. Eram feitos literalmente para que ninguém entrasse e arrombasse aquilo ali. Então, as fortalezas na mente, as fortalezas na alma, né, os paradigmas, eles são isso. São coisas que, muitas vezes, as pessoas elas não conseguem entrar, quebrar aquilo ali, que são verdades, que se tornaram, às vezes, são mentiras, né, que se tornaram verdades para nós. Tá? Então, por isso que nós falamos que muitas vezes o paradigma ele precisa ser quebrado. Isso foi uma quebra de paradigma na minha vida. É uma fortaleza ali, algo que estava consolidado na sua mente, que se tornou uma verdade. E os princípios divinos, né, que são as verdades divinas para uma vida bem-sucedida, né, independente da cultura, da época, do lugar. São imutáveis, não mudam, né?
Os valores, né, que nós vimos aqui, os valores culturais, os paradigmas, eles mudam, eles são quebrados, mas os princípios divinos, esses são imutáveis, esses não mudam nunca, porque o nosso Deus é um Deus que não muda, né? Graças a Ele, graças a Deus, Ele não muda. E aí vamos lá, alguns exemplos de princípios divinos para uma vida bem-sucedida. Imparcialidade, né? O que é imparcialidade? É tratamento por igual. Você tratar o outro igualmente. Não tomar nenhum partido, nem do lado de lá, nem do lado de cá. O dicionário fala que é justa justiça, né? Julgamento justo, vamos dizer assim. Integridade, né? É uma pessoa incorruptível, uma pessoa honesta. Pureza moral está relacionado a questões de pecados, né? Na mente, pecados com o corpo, né? Servir. E essa palavra servir no dicionário eu achei muito interessante, porque ela está dizendo assim, que é a pessoa adequada às necessidades de alguém. É a pessoa, então, adequada. Ela tem as habilidades para a necessidade de alguém. Isso é servir. Eu achei lindo isso, gente. Eu nunca tinha parado para pesquisar. Então, quando você entender que você está aí no ministério de serviço, na igreja, né? Que você está servindo, então você tem as habilidades necessárias, adequadas para alguém, para servir alguém. Perdoar, são princípios divinos. Perseverança, que é constância, né? Permanecer. Excelência, ótima qualidade. E submissão a autoridades. Não, atrás também tem. Responsabilidade pessoal, humildade de espírito e mansidão. E aí nós vamos depois falar um pouquinho melhor sobre cada um desses, tá bom? E aí vamos lá, entrando dentro da questão dos paradigmas. Vira sua apostila aí, que você vai ver aí. Para mudarmos de verdade, precisamos mudar nossos paradigmas. Então, é como se dissesse assim, para você mudar de verdade, você precisa quebrar algumas coisas que estão aí na sua mente que não são verdades. Algumas coisas que falaram para você, que talvez você carrega desde a sua infância, mas isso não é uma verdade. Isso é algo que precisa ser mudado. E aí você vai trabalhar em cima desse paradigma. Quantos aqui assistiram aquele videozinho, quando nós fazemos o dia da visão, o videozinho dos macacos? Vocês lembram? Não lembra, não? Era assim, pegaram um macaquinho e colocaram ele dentro de uma jaula. E aí, botaram um cacho de banana, uma escada e um cacho de banana. Quando esse macaquinho subia para pegar a banana, que ele pegava a banana, era jogado um jato de água nele. E aí ele ficava maluco lá e ele descia. Aí colocaram, toda vez que ele subia para pegar a banana, jogavam um jato de água nele. E aí botaram outro macaquinho dentro da jaula. Aí esse macaquinho que estava antes já sabia que se ele subisse ia vir água, e ele não queria água. E aí o outro macaquinho que entrou subiu, e na hora que encostou na banana, toma-lhe água. Aí esse outro macaquinho que já estava acostumado subiu ali. Não, minto, não foi assim. Aí, toda vez que ia colocando um macaquinho, ia colocando, acrescentando mais macaquinhos dentro da jaula. No final de tudo, quando entrava um macaquinho que ia pegar a banana, eles batiam nele. Quando eles subiam para pegar a banana, eles batiam no macaquinho, porque sabia que viria água. E aí, assim, eles foram retirando cada vez um macaco, e colocando um macaco novo. Chegou no final,
Todo macaco que subia a escada, eles batiam. Mas aí os macaquinhos não sabiam por que apanhavam. Gerou um comportamento por causa de algo que acontecia. Aí, quando ia perguntar, né, tipo assim, por que vocês batem? Não sei, sempre foi assim. Eu entrei aqui e apanhei. É um costume que muitas vezes gera dentro da gente, né? Às vezes você carrega alguma coisa dentro de você, por quê? Você fala, não sei, minha mãe me ensinou assim. Lá no sertão nós vemos muito isso, né? Às vezes existem famílias que não se falam e você vai perguntar o porquê, não sei. Não sei, mas meu avô não falava e falou que era para a gente não falar. Não fala. Não vai na casa de fulano. Às vezes você marca célula na casa de uma pessoa, aí depois você vai perguntar, por que você não foi? Ah, porque a gente não fala com fulano. Mas por que vocês não falam? Aconteceu alguma coisa? Não. Meu avô falou que não era para a gente ir lá. A briga era do avô. Entendeu? Então, tem muito isso lá no sertão. Eu não vou lá, não passo para o lado de lá, não vou na casa de fulano. Tem uma pessoa lá que tem um campo de futebol, né? Eu não piso lá no campo de futebol de fulano, não. Por quê? Porque meu avô, meu bisavô, lá atrás, falou que não era para ir lá. E hoje já é outra realidade, já nasceu netos lá, netos do lado de cá, coisas que poderiam mudar. Então, às vezes, carregamos paradigmas que travam as nossas vidas. Né? E se olharmos, nós temos coisas dentro de nós que, lá atrás, se nós formos, a gente vai falar bem assim, gente, por que eu não faço isso? Não sei, porque falaram que era para ser assim, e eu cresci assim. Síndrome de Gabriela, eu cresci assim, eu nasci assim. Né? Então, os paradigmas, eles fazem isso com a gente. Se tornam verdades, né? Como se fossem sofismas, mas não são sofismas. Alguns, né, acabam virando. Mas acaba se tornando essa fortaleza na nossa mente e criando essa dificuldade, muitas vezes, de lidarmos com algumas coisas, porque se tornaram verdades nas nossas vidas. Tá bom? Desenvolva a humildade de espírito. O que é a humildade de espírito? Humildade de espírito é aceitação pura e simples da verdade, seja ela a favor ou contra nós. É a aceitação pura e simples da verdade, seja ela a favor ou contra nós. Muitas vezes, aquilo que é contra nós não queremos aceitar, né? Mas a humildade de espírito, ela aceita. É como se fosse uma correção, né? É uma pessoa que tem não é uma predisposição, mas é uma pessoa que ela aceita o ensino sobre a sua vida, independente se esse ensino é somente para ensiná-la ou para corrigi-la, que se torna um ensino, não é mesmo? Então, a humildade de espírito é o princípio áureo de viver em Cristo. É também nossa disposição interior de aprendermos dele e com ele. Para com os nossos ofensores, é a atitude interior em Cristo que nos predispõe a pedir perdão às pessoas às quais ofendemos e conceder perdão àquelas que nos ofendem. É o Espírito Santo que a desenvolve em nós, em parceria conosco. Então, queridos, né? Como eu disse aqui, é a aceitação simples e pura da verdade. O perdão é uma dificuldade, né? Até eu e o Brian, nós viemos falando sobre isso. É difícil perdoar, né? Porque o nome já diz, é uma perda, e é uma perda grande, perdão. É você perder mesmo, você estar disposto a não recorrer àquilo que você tinha direito. Vamos supor, você tem uma causa na justiça, e essa causa, ela realmente dá direitos a você. Mas só que você analisa, né, você olha a pessoa que está envolvida dentro disso, e você fala assim, não vai valer a pena, não. Não vai valer a pena eu entrar na justiça,
saber que eu tenho os meus direitos, saber que eu vou ganhar, mas não vai valer a pena eu brigar com relação a isso. Então, é melhor eu ficar em paz e vamos resolver isso de uma forma. Então, é você ter essa perda. Você perdeu, não foi? Você tinha o direito de ganhar, mas você decidiu perder. O perdão é isso. Muitas vezes você tem a justa causa, né? Você tem a causa ganha para si, você tem toda a legalidade, você tem tudo aquilo que vai te favorecer, mas você decidiu não continuar com aquilo ali, você decidiu perdoar, você decidiu sair na perda e declarar para aquela pessoa, você ganhou, mas eu prefiro ficar em paz com você. Eu preciso ter paz com você. É difícil, né? Porque vem um senso de justiça em nós. Né? E se falar em senso de justiça, gente, como eu sofro com isso? Porque eu tenho um senso de justiça, tá? Eu tenho um senso de justiça, assim, Deus, você não está vendo? Deus, você não está vendo? Mas Ele vê todas as coisas. E eu tenho aprendido muito com o meu marido, né, com relação a isso. Porque ele fala, Roberta, quando eu vejo, né, alguma situação em que me coloca justamente dentro disso, me espreme, me encosta na parede, muitas vezes, só que a maioria delas eu não tenho culpa, né? E aí somos apontados, somos expostos, né, de alguma forma, em que não temos culpa. E aí o meu marido fala o seguinte, você é a igreja, né, mas a igreja tem um dono. E não vai ser você, com o seu senso de justiça, que vai conquistar isso. Deixa ele recorrer a isso, porque se ele é o dono da igreja, ele vai dar conta disso tudo aí. Ele vai desvendar aquilo que as pessoas não estão vendo. Então, deixa para a justiça para ele, porque ele vai vir com a melhor justiça sobre isso. É difícil, muito difícil, porque você tem, né, nas suas mãos tudo aquilo ali que estão dizendo contra você, você sabe que não é verdade, e você tem todas as provas, mas você decide perder, você decide, não, Senhor, então deixa para o Senhor revelar realmente quem está certo e quem está errado nessa história. Eu tenho aprendido muito com ele com relação a isso, e esperado em Deus, que é o dono da igreja. Então, eu vou para Deus e falo assim, Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo tudo isso. E eu sei que o Senhor não vai deixar. O Senhor não vai deixar. E aí, a humildade de espírito, ela também está falando sobre o homem irrepreensível. Lá em Timóteo, se eu não me engano, fala, né, que o bispo, né, da igreja, ele precisa ser um homem irrepreensível. Se você procurar essa palavra no dicionário, irrepreensível, você vai encontrar da seguinte forma, é a pessoa que não tem defeito, mas não existe isso. Então, o que seria esse homem irrepreensível? Seria o homem que se arrepende rápido, que não demora para se arrepender. Né? A própria palavra fala que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Então, nós pecamos, sim. Só que ele não demora, o homem irrepreensível, ele não demora para se arrepender. Ele sabe que pecou, mas logo ele corre para se acertar. Então, se eu discutir aqui com o Guilherme e sei que eu não fui legal com ele, não fui uma pessoa de caráter com ele, eu não espero para eu me consertar logo com ele. O homem irrepreensível é assim, ele se arrepende logo. Ô, Guilherme, falei isso com você e eu não deveria ter falado dessa forma. Então, é isso. Não é aquela pessoa inatingível, né? Não é aquele homem sem pecados, mas é aquele homem que se arrepende logo, se arrepende rápido. Então, pense sempre nisso. Tá? A humildade de espírito, ela fala sobre isso, sobre esse homem irrepreensível que se arrepende logo. Aí alguém pode pegar uma aguinha para mim, por favor? Minha garganta está arranhando. Esse é o homem irrepreensível.
Humildade de espírito também consegue perceber sua pequenez, sua condição pecaminosa diante da grandeza infinita de Deus e da sua santidade e glórias absolutas, né? A humildade de espírito nos proporciona experimentar vida abundante em Cristo, reconhecendo que nós não somos nada, que grande é o Senhor, né? Aquele que habita em nós. E tudo aquilo que nós fazemos, né, é Ele, é o Senhor em nós. Então, o humilde de espírito, ele não toma para si, obrigada, Carla, ele não toma para si a glória que é de Deus, né, que muitas vezes, né, se deixarmos, nos enche. Algumas coisas que nós realizamos através de Deus, e as pessoas, você vê acontecendo, né? Que a palavra de Deus fala que nós faríamos coisas maiores que Jesus. E aí o humilde de espírito, ele não pode deixar que o seu coração se encha com relação a isso, porque senão nós estamos roubando a glória que é de Deus. Então, tenha sempre isso no seu coração, que grande é o Senhor, Ele nos usa apesar de, tá bom? Aprenda a perdoar. Isso é maravilhoso. Gente, como tem falado sobre isso, né? A nossa lição. Meu Deus. Eu acho que ser líder não está resumindo só a servir, não. Eu acho que liderança tem mais a ver com esse coração desprendido, né? Esse coração disposto a estar sempre perdendo, né? A estar sempre renunciando. E justamente porque para você servir ao outro, você precisa estar liberado disso. Você não pode estar preso às pessoas. Como é que você vai liberar? Então, aí seria uma hipocrisia, não é? Como é que você vai servir a alguém, sendo que você não está bem com essa pessoa? É um tapa na nossa cara, né? Já pensou, né? Você está aqui numa imersão. Você está servindo no imersão. Aí, de repente, uma pessoa fez a inscrição e quando você olha aquela pessoa entrando no imersão, fala, meu Deus do céu, não estou bem com fulano. Minha vida não está resolvida ali. E aí, como é que você serve? Fica preso, não é? Você não tem liberdade. Você não tem liberdade para fluir no Espírito. Quando acontece uma situação, né, que você tem algo para ser resolvido dentro de você, e você é confrontado com a presença dessa pessoa, você não tem liberdade para fluir na adoração em Deus. Então, você precisa resolver isso daí. Então, o líder, ele precisa estar com todas essas áreas resolvidas, precisa estar com essas áreas sem nenhuma legalidade, sem nenhuma brecha, porque senão nós não viveremos em plenitude, né? Nós não viveremos a plenitude da vida cristã, né, em Deus. Então, eu acho que por isso que o nosso estudo aqui sobre liderança está falando tanto sobre isso, sobre perdoar esse coração, né, disposto a renunciar o seu senso de justiça, renunciar às suas vontades, renunciar os seus prazeres, tudo isso, né, na vida do cristão. Então, perdoar nada mais é do que exercer, com a ajuda do Espírito Santo, a humildade de espírito e a mansidão. A mansidão, né, também é algo que nós falamos... Não cheguei a falar ali em cima, não, mas eu vou usar os outros dois, porque mansidão é a lentidão de pleitear direitos negados ou feridos. Então, é você ser manso, é você... se for preciso, pagar para não entrar numa briga. Né? O manso, ele é essa pessoa que não gosta de confusão, né? Não entra nesses ambientes de confusões, porque é uma pessoa tranquila, dificilmente você vai vê-lo envolvido, né,
né, confusões, assim, porque é uma pessoa que evita, é uma pessoa que sempre cede, é uma pessoa que está tudo legal, você pisou no meu pé machucado, mas está tudo bem, eu estou morrendo de dor, mas está legal, né? Vai curar. O manso, ele é assim, e a palavra de Deus fala, bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurado, é uma bem-aventurança, gente. Então, nós precisamos alcançar esse coração também de mansidão. E aí, o perdoar, ele está juntando esses dois, né? O espírito humilde e o manso. Aquele que tem lentidão. Não quer dizer, né, que algumas vezes ele não vai confrontar, que ele não vai entrar em alguma discussão, mas ele tem lentidão para pleitear, para brigar, né, pelos seus direitos, ou é aquela pessoa que sempre cede, tá bom, você está certa, mas ele não gera discussão, confusão sobre isso daí, tá? E aí, agora nós vamos entrar para a nossa aula 4, porque nós falamos sobre habilidades, nós falamos sobre valores, que está tudo relacionado sobre a vida do líder. O líder, ele precisa estar, né, com essas áreas aí em checklist. Não é porque você se tornou líder que isso aqui está resolvido na sua vida. De vez em quando você vai precisar voltar nisso daqui, tá? Principalmente na questão dos valores, principalmente nessa áreazinha aí, né, de sondar o nosso coração, de olhar como que quem eu sou em Deus, eu não sou aquilo que eu faço, e por que muitas vezes eu estou fazendo tantas coisas, qual é o propósito dessas coisas. Nós precisamos estar com essas coisas, né, assim, todas com uma resposta. Todas elas precisam estar respondidas, porque se não há uma resposta para isso, então você está fazendo coisa aí sem propósito. Às vezes você está fazendo por quê? Porque está todo mundo fazendo e se eu não fizer, eu vou estar fora. Existem aquelas pessoas que querem aparecer, não é? Necessidade de se sentirem aceitas. E aí elas vão fazer tudo o que pedirem a elas. Porque, é assim que eu me sinto aceito. É assim que eu sou amada. É assim que eu sou vista. E ela está fazendo, mas sem um propósito. Aquilo ali não está acrescentando nada na vida dela, mas somente alimentando uma área que deveria ser tratada. Uma área que precisaria de uma ajuda, de um olhar clínico, de um olhar específico para aquilo ali, para ser tratado dentro de si. Tá? Então, o líder, ele precisa sempre estar olhando essas áreas, né? Quem eu sou em Deus, como que está a minha vida com os meus irmãos, existe algo ainda que eu preciso tratar. Eu estava falando essa semana com os meus pais, né? A palavra de Deus, ela fala assim, algo que talvez, muitas vezes, a gente não para perceber. A gente acha que perdoar, né, é somente quem nos ofende, né, se fulano falou alguma coisa contra mim, ele que venha me pedir perdão. Se ele está sentindo alguma coisa, ele que venha falar comigo. A palavra de Deus fala o contrário. Né? Se você tem uma oferta para entregar no altar do Senhor e sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Não está falando que você está magoado com o seu irmão, mas está falando que se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não oferte. Deixe a sua oferta no altar, vá até o seu irmão e se conserte com ele. Pergunte, está acontecendo alguma coisa, meu querido? O que foi que aconteceu? Estou ouvindo, estou sabendo disso e disso e disso. Se preciso, né, chame pessoas importantes que eu diga assim, pessoas líderes, né, maduros, chame pessoas para estar sentando junto. Eu estou sabendo que aconteceu isso, isso e isso, e você está magoado comigo. O que eu fiz? Eu tenho um direito de falar o meu ponto de vista também.
E aí a palavra de Deus fala, depois disso, pegue a sua oferta e entregue no altar do Senhor. Então, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vá até ela e se conserte. Então, líder, isso é maturidade. Isso é maturidade, não é pensar, fulano que está, ele que gerencia as emoções dele lá. Né? Ele que aprenda a lidar lá e venha conversar comigo. Não, maturidade, tentar resolver as coisas da melhor forma possível. Tá bom? A palavra de Deus fala sobre isso.